do curso de Introdução ao Gama-Pai para detecção indireta de matéria escura. E nossa speaker durante esse curso será a Júlia Mamprim, aluna do professor Vitor de Souza, que já esteve presente. E ela possui um background em fenomenologia de detecção indireta. E ela vai estar ensinando a gente como que a gente pode estar utilizando o software do Gama-Pai para detecção indireta de matéria escura. Júlia, muito obrigado pelo convite. Fique à vontade. Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo pela oportunidade de estar aqui. E vocês estão sendo muito legais comigo. Obrigada mesmo. Antes de começar, eu queria saber se todo mundo conseguiu baixar o Gama-Pai e baixar também os datasets. Tudo certinho. Sim? Tá. E eu também queria saber se alguém já tem alguma experiência com o Gama-Pai. Se alguém já usou alguma vez na vida. Ou pelo menos sabe o que é. Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é, para as pessoas que nunca viram. Mas basicamente, né, aqui tá o site deles, com toda a documentação. Eu acho um site bem completinho, se vocês quiserem explorar depois, tem tutoriais e tudo mais. Um ponto interessante é que essa versão aqui, a 2.0, ela saiu ontem. Então o nosso tutorial já está um pouquinho desatualizado, porque o nosso tutorial é com a versão imediatamente anterior, que é a 1.3. Mas, se você olhar as notas, né, as release notes, não tem tanta coisa que vá mudar, assim, brutalmente a nossa análise. Mas tá. Então, eu vou colocar aqui na versão 1.3 só pra gente ficar com a mesma dos nossos tutoriais aqui. Ela é de 2024, enquanto que a 2.0 saiu ontem. Tá, então o Gama-Pai é um pacote em Python para fazer análises de dados de raios gama, de telescópios de raios gama. E aí, como eles estão explicando aqui, né, ele, além de ser usado para o CTAO, que os dados CTAO já vão meio que ser integrados com o Gama-Pai, ele também pode ser usado para analisar outros dados vindos de outros telescópios do tipo IACT, né, que usa a técnica de Imaging Atmospheric Cherenkov, como, por exemplo, o HESS, o MAGIC e o VERITAS, e também ele dá algum suporte, né, ele não é perfeito, mas ele ajuda a fazer análises do Fermi-LAT e também de observatórios com tanques, por exemplo, o ROC e futuramente o SWGO. Ainda não tem muita coisa para o SWGO, porque não tem nem as IRFs deles, mas ele vai... O Gama-Pai ele pode ser usado para fazer essa integração entre dados de vários telescópios diferentes de raios gama. E isso é interessante porque padroniza esse tipo de análise. E, bom, se alguém tiver alguma dúvida durante os tutoriais, pode interromper. É até melhor que interrompam. Bom, então, o que eu pensei em fazer para a gente conseguir chegar nessa questão de ter uma noção de como fazer a parte de detecção indireta, colocar limites na detecção de matéria escura, antes de puxar realmente para a parte de matéria escura, seria interessante a gente entender como acessar os dados através do Gama-Pai e também como transformar eles em science products, que a gente chama. Porque quando você importa os dados, eles estão ainda meio crus. Você tem ali as observações, os eventos, eles têm uma energia reconstruída, eles têm o que a gente chama de gamaness, que é o quão provável que aquilo seja mesmo raio gama. A gente tem a direção deles aproximada, só que ainda falta a gente convoluir isso com o que a gente chama de Instrument Response Functions. E é aí que o Gama-Pai ele presta esse papel muito importante, porque eu não sei se vocês sabem o que é uma Instrument Response Function. Alguém? Eu vou falar, então. Porque, assim, os telescópios, eles são instrumentos. Então, eles têm várias incertezas associadas, vários erros nessas medidas. E, a partir de simulações de Monte Carlo, eles conseguem determinar
como é que um telescópio... Quando o telescópio ele recebe um evento, como é que ele interpreta esse evento? Porque isso vai depender do tamanho do telescópio, vai depender da parte da câmera, na verdade, da parte do espelho que foi atingida pelo evento, vai depender do local que ele está, das condições atmosféricas, das condições do background de raios cósmicos, porque sempre vai ter um background de raios cósmicos. Então, por exemplo, se um telescópio ele enxerga um evento numa posição específica do céu, aquilo nunca vai ser a posição exata que ele enxergou, porque vai ter uma distribuição, tipo uma gaussiana mesmo, de posições em torno da posição real, onde esse evento, na verdade, pode ter sido originado. Então, todas essas coisas elas estão codificadas no que a gente chama de funções de resposta do instrumento, que são maneiras da gente dizer, dado uma observação que o instrumento viu de tal maneira, como é que ela é na vida real. Seria mais ou menos isso. Então, a gente precisa, além dos dados dos eventos, aplicar essa técnica de convoluir eles com as funções de resposta do instrumento, do CTA, ou de qualquer outro observatório, né? Aqui, nesse primeiro tutorial, então, eu pensei da gente começar com a coisa mais simples que tem, que seria fazer a análise de uma fonte pontual, que a gente vai considerar como pontual, sem extensão alguma no céu. E então a gente vai fazer o que a gente chama de análise 1D. 1D aqui significa que só tem uma dimensão, que é a dimensão de energia. Ou seja, vai ser uma análise espectral, puramente espectral, em que a gente não vai tentar modelar extensão de fonte, porque aqui a gente vai considerar que vai ser uma fonte pontual. E... tá muito... Alô? Essa fonte pontual é tipo uma supernova? Aqui nesse caso é a Crab. A Crab Nebula. Só que é a emissão dela em TeV. Que dá para considerar como pontual. Ela tem ali uma extensãozinha, né? Tem uns estudos sobre isso. Mas para altas energias mesmo, dá para considerar pontual. E para esses efeitos aqui, para efeito de tutorial, dá para considerar. Isso que eu ia falar. Assim? Assim tá bom? Tá bom? Porque eu também sou meio cega. Tá. Então, nesse tutorial aqui, como eu coloquei nos objetivos, a gente vai primeiro tentar acessar os dados usando o que a gente chama aqui de Data Store. Ou seja, a gente vai acessar os dados das observações que estão disponíveis nos nossos datasets, que foram os datasets que vocês baixaram. E aí, usando esses dados que são dados mesmo de observações reais, aqui no caso do RES, a gente vai construir o que a gente chama de datasets com modelos espectrais, porque a gente vai, digamos assim, assinalar para esses eventos um modelo espectral que então a gente vai tentar fitar para dizer o quão bom esse modelo, o quão bem esse modelo vai descrever os nossos dados. Aqui, no caso, a gente vai tentar fitar os dados com uma power law simples. E depois a gente também vai calcular quais são qual é o fluxo a partir dessas observações. Aqui, então, são só vários imports que são necessários para fazer as análises. Então, vamos começar acessando os dados. Aqui, a gente está usando os dados públicos do RES. Não tem muita coisa, é como se fosse um demo, só para a gente poder brincar. Quem é da colaboração do RES, aí consegue acessar a totalidade dos dados, mas não são públicos. Então, para o GammaPy, a gente tem esse demo de algumas observações, não só da Crab, mas também de outras fontes. Eu vou só mostrar isso rapidão para vocês terem uma ideia. Aqui são as versões do GammaPy que eu tenho. Opa. Na verdade, eu quero a 1.3. Datasets. Aqui, por exemplo, a gente tem datasets do Fermi para o Centro Galáctico. A gente tem... São vários aqui data releases do Fermi diferentes. Tem do MAGIC, tem do LST-1 para a Crab Nebula. O LST-1 é o telescópio do CTA.
E aí o que a gente vai usar é esse aqui, do RES, que é a Data Release 3. Aqui dá pra ver também que tem do Rock, tem de novo aqui do Rock. Tem de Gravitational Waves, que eu nunca usei. Não faço ideia de como se usa isso. E é isso. Então a gente tem alguns datasets diferentes para diferentes experimentos que dá para usar para brincar nesses tutoriais. E aqui a gente vai estar usando do RES. A gente tem então só 4 observações da Crab Nebula para o RES. Se a gente fosse fazer uma análise realista, precisaria de mais. Mas aqui para esse demo, essas 4 já estão suficientes. Então tá, o primeiro passo vai ser então a gente carregar esses dados, acessar eles a partir dessa pasta onde eles estão guardadinhos. E a gente vai definir aqui qual que é a posição da nossa fonte no céu, que aqui no caso a gente vai considerar como uma fonte pontual em Very High Energy. Esse SkyCoord aqui, para vocês conseguirem acessar a posição a partir dele, eu acho que tem que ter conexão com a internet. Então, se não funcionar de alguém, é por causa disso. E aí eu dou um print na posição. E aí a gente vai dar uma inspecionada nessa tabela. Aqui eu selecionei todas as observações que tem nesse catálogo do RES para uma região em torno de 2 graus da posição que a gente definiu a nossa fonte. Por quê? Porque às vezes os telescópios... Deixa eu ver se eu entendi. Então esse SkyCoord vai pegar tem vários dados ali dentro e tem uma região que determina que esse Crab é uma região que está dentro desse SkyCoord ali. Na verdade, esse SkyCoord, eu acho que ele é do AstroPy, não tenho certeza. Mas ele só serve para você achar qual que é a posição de uma fonte. Esse aqui é só para isso. A gente está passando aqui para esse Crab Position, qual que é o valor da posição da nossa fonte. Porque você tem um dataset com várias fontes diferentes e para essa string Crab, você determina qual que é a posição da sua fonte Crab, no caso, a Crab Nebula. Isso. Só que aí, dentro da nossa tabela de observações, que a gente importou dos dados demo do RES, nem todas as observações foram feitas da Crab, elas foram, na verdade, elas não foram apontadas para a posição exata da Crab. Porque a gente usa para IACTs uma técnica que chama Wobble Observations. O que significa que você não vai apontar diretamente para a fonte, porque você quer conseguir também pegar o background em volta dela. Então, se você aponta para a fonte, você, ao mesmo tempo, você está medindo sinal e background e dá uma confundida. E outro motivo pelo qual a gente não aponta diretamente para a fonte é porque a gente consegue ter a gente pode ter uma cobertura maior da região em torno dela. Eu vou ilustrar isso daqui a pouco com alguns plots. Mas, basicamente, então, o que eu estou fazendo nessa parte aqui é dizendo que eu quero as observações do RES que foram apontadas para qualquer lugar que esteja a 2 graus da posição para a qual eu defini a minha fonte. Que, no caso, é a posição da Crab. Aqui são só os identificadores das observações, que eu estou salvando eles. E aí aqui eu estou chamando elas, estou puxando as observações. E o print aqui, eu printei primeiro a posição da Crab, que a gente definiu, e qual foi o número de observações que a gente encontrou ali naquela região, 2 graus em torno dela. E aqui eu coloquei um comentário sobre basicamente isso que eu falei, que isso aqui é só pra gente... Não é que a gente está considerando que a Crab tem essa extensão, não é isso, a gente vai considerar pontual. O que eu quero fazer, o que eu quero ter certeza fazendo essa definição de 2 graus em torno da fonte é que a gente vai conseguir pegar todas as observações que foram feitas dela, mesmo com essa técnica de dar um offset na hora de apontar. O que seria cada observação? Tá, cada observação seria por exemplo, vamos supor que essa noite o telescópio ele vai apontar para algum ponto próximo da fonte de interesse e ele vai ficar ali por algumas horas, geralmente horas. E aí,
quando você para de fazer essa observação, aí isso fechou a observação. Digamos que a cada run do telescópio. Aí ele vai... Aí, dentro de uma observação, você tem os eventos, né? Nesse tempo, o telescópio ficou olhando para aquele ponto, você vai ter um dado número de eventos com uma dada energia reconstruída. E direções, esse tipo de coisa. E aí a gente consegue dar uma inspecionada no que sai nesse import que a gente fez das observações. Como eu disse, nessa região de 2 graus em torno da CREB, para o catálogo do HESS, a gente encontrou 4 observações. Aqui são os IDs delas e algumas informações sobre qual era a posição para a qual o telescópio estava apontando no momento dessas observações. Aqui tem right ascension, declination, em longitude e latitude galácticas, tem o zenith, tem a altitude do pointing. Aqui está o objeto, que, como a gente queria, é a Crab Nebula. A posição do objeto em si, inclusive dá para a gente conferir se é a mesma que o nosso Skycore já achou. É parecida, né? Até a segunda casa decimal aqui tá igual. Aqui é interessante o offset. Esse offset é aquilo que eu disse. O telescópio ele não está apontando diretamente para o centro da fonte, ele está apontando com um offset. E aí aqui tem a informação sobre, para cada uma dessas observações, qual foi esse offset. Aqui é o tempo que a observação transcorreu, e aqui é o tempo de lifetime, é o tempo que realmente estava tomando dado. Esse daqui eu não me lembro o que é. Não lembro. Bom, aqui tem várias outras informações. Deixa eu ver qual mais é interessante. Esse quality aqui. Isso aqui, ele tem a ver com aquilo que eu já mencionei sobre esse parâmetro de gamma-ness, que é o quão provável aquela observação... É a qualidade daquela observação baseada no quão provável a reconstrução do evento como um evento de raios gama foi feita. Esse gamma-ness, ele não vai aparecer aqui nessa tabela que a gente consegue acessar no GammaPy. Mas, se você for para um data level inferior, que a gente não acessa com o GammaPy, você consegue ver ali qual que foi a reconstrução. E isso aí é um passo anterior, que não vai ser abordado aqui. Quer perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar qual que era o número médio de eventos, mas eu acabei de ver ali, de cada observação, em torno de 7.000 e alguma coisa. Sim. Vai depender do tempo da observação, né? Depende do tempo da observação, depende também do fluxo da fonte, né? É que aqui a CREB é a CREB, né? Beleza. Aqui tem algumas coisas da reconstrução mesmo dos eventos, mas o importante é vocês terem essa noção de que esses dados, eles são os dados das observações e dos eventos que foram medidos em cada uma delas. Essa propriedade de gamma-ness é para diferenciar de um evento que pode ter origem, que pode ter origem tipo em um próton, certo? Sim, sim. Então, a um lado dessa gamma-ness property, você tem uma coisa tipo muon effectiveness ou algo assim? Eu acho que sim, mas eu nunca explorei isso, não. Tem alguma coisa aqui sobre muon? Isso, porque... na tabela, né? Acho que a principal... aqui. O principal jeito de diferenciar é com a presença
ou ausência de uma quantidade importante de muones. Então, ok, comentário. E a outra pergunta é, tem essa coluna Event Count, essa é a quantidade de fótons, a quantidade de que coisa? É a quantidade de triggers que chegaram, de triggers na câmera. Ah, entendi. Mas são triggers que foram considerados fótons. Ok, então você poderia dizer aproximadamente 7.000 raios gama dessa fonte nesse período de tempo? Isso. Ok, entendi. Valeu. E aí aqui eu também só comento que ao invés de você ir lá e definir que você quer as observações em torno de 2 graus ali da sua fonte, existem outras maneiras também de fazer esses filtros. Eu acho que eu deixei tipo um exercício em que eu peço para fazer análise de uma outra fonte lá no período em que ela estava num flare, né? Ela estava com uma intensidade, uma atividade alta. E aí você consegue selecionar o período de tempo, observações que estejam dentro, sei lá, desse mês aqui. Dá para fazer isso também. Ok. Agora a gente tem que fazer... o que a gente tem que fazer agora é dar uma olhada no que são as funções de resposta do instrumento para poder convoluir os nossos dados com elas. A gente também vai ter que dar uma olhada no background, porque apesar da gente ter, né, já essa separação Gamma-Hadron, que já está presente nessa tabela aqui, ainda assim a gente tem que considerar que nem tudo foi bonitinho, nem tudo deu certo. A gente ainda vai ter alguma contaminação pelos raios cósmicos. Então, a gente sempre tem que usar um modelo de background na hora de fazer as análises, na hora de gerar os nossos datasets a partir das observações. Outra coisa, então, que a gente vai fazer o que a gente vai fazer agora, especificamente, é criar um mapa do céu para inserir os dados das nossas observações ali, já incluindo as funções de resposta do instrumento. Tá, eu peguei aqui uma observação para exemplificar. Eu peguei a primeira delas aqui, que é uma das mais próximas à Crab, que tem um offset pequeno. Dá para ver aqui o offset de 0,5. Aí eu rodei. E aí aqui tem algumas informações sobre a nossa observação. Isso aqui é só para fazer uma checagem mesmo. Aqui a contagem ao longo do tempo. Aqui a contagem em função da energia. Aqui o eixo de cor é contagem e aqui é de acordo com o offset. E aqui dá para ver ela bonitinha ali, a nossa observação. E aí, a gente vai dar uma olhada em quais foram as funções de resposta do instrumento que estão associadas com essa observação. Isso depende do array de telescópio que você está usando. No caso do CTA, vai ter IRFs diferentes para o site norte, para o site sul. Isso também vai depender do tempo de observação, porque tem umas IRFs que são otimizadas para, sei lá, 5 horas, outras para 50 horas. E vai depender também de condições atmosféricas do próprio sítio. Que isso está incluído na localização do array. Hola. Esse detector response é livre ou ele é privado? Depende da colaboração, a resposta do detector às funções que você precisa fazer a convolução. A do CTA é livre, tá? O GammaPy usa as oficiais que eles publicaram. Mas, por exemplo, o SWGO tá soltando agora as funções de resposta do instrumento e ainda não é público, não. Do RES, eu não tenho certeza. Porque as observações do RES não são públicas.
Mas as IRFs eu não sei. A gente tem as IRFs para algumas observações aqui, mas eu não sei se todas. Não sei se o Farinaldo sabe dizer. As IRFs estão nas teses. Uhum. E aqui nas IRF... Ah, tá. Isso. Alô? É no gráfico de baixo. Esse daí. Esse. Eu achei engraçado o outro, porque o número de counts, ele tem uma barra de erro associada, ou seja, você não sabe se tem, por exemplo, 380 counts para aquele período de tempo. Eu não entendi muito bem esse eu acho que é por causa da resolução mesmo do tempo. Eu acredito que seja isso. Uhum. Beleza. Obrigado. Porque é bem rápido, né? E sempre tem uma resolução. Tanto que aqui, essa barra horizontal, eles pegam alguns segundos. Né? Mas então, o que faz as IRFs, né? A gente tem, basicamente, a área efetiva do detector, que envolve não só o tamanho dos telescópios, mas a disposição deles nos sites. A gente tem também a IRF relativa à dispersão de energia, e isso aqui é muito importante porque nenhum evento ele vai ser reconstruído com uma energia exata, vai ser uma distribuição. E o que a gente quer é que a energia dele esteja, que a energia reconstruída ela seja bem, que essa distribuição seja bem narrow, né? Que a energia reconstruída ela esteja sempre contida ali o mais próximo possível da real, mas ela tem uma cauda, ela tem uma tail. E é por isso que a gente precisa... E isso varia de acordo com a energia do fóton incidente. Por exemplo, para energias mais baixas, essa reconstrução é pior. É claro que também depende do instrumento. Isso para o CTAO, para energias mais baixas, a reconstrução vai ser um pouco pior e essa distribuição vai ser mais larga. E isso é importante porque a gente tem o que a gente chama de vazamento de energia. Às vezes você tem um bin de energia, sei lá, 10 TeV, só que a energia de fato ela vai ser reconstruída vazando para o próximo bin. Então é por isso que a gente tem que considerar a convolução com essa outra função de resposta do instrumento, que é dispersão de energia. Aqui nesses gráficos, por exemplo, dá para ver esse primeiro aqui, que é a energia real, a energia reconstruída dividida pelo que seria a energia real. Isso para simulações que eles foram lá e testaram. O que acontece? Onde ele está igual a 1, isso significa que está muito bem reconstruído. Só que aqui, quando ele já começa a enlouquecer, aí significa que não está mais reconstruindo tão bem, que a energia real e a energia reconstruída elas não estão mais se conversando tão bem, está tendo bastante vazamento energético para outros bins de energia. Aí vocês fazem um cut e consideram só os dados que tem um energy true energy aproximadamente igual a 1. Isso, a gente vai fazer esse cut muito em breve, inclusive, que a gente chama de máscara. Ok, eu estava lembrando da palestra do Vitor. Ele falou alguma coisa, eu acho, a respeito de um cut que eles faziam. Isso. E é interessante, é importante fazer esse cut porque é aquilo, o instrumento ele tem suas limitações. E se a gente estiver usando dados que não estão sendo bem reconstruídos, a gente vai estar usando dados que não retratam a realidade. Então é importante fazer esses cortes de qualidade. E aqui a outra IRF que segue a mesma lógica é a Point Spread Function. Nesse caso, não é sobre a energia, não é sobre esse vazamento, né, de energia, mas sim sobre o quão espalhado espacialmente vai ser um ponto que você mediu. No sentido de que você nunca vai ter um ponto, uma observação de um ponto, de uma fonte pontual sendo exatamente pontual. Sempre vai ter um borrão, assim. O CTAO, ele tem uma ótima
resolução espacial. Ele tem uma ótima resolução espacial, principalmente comparado a outros instrumentos, e isso é bom para você detectar subestruturas por exemplo, no centro galáctico. Porque anteriormente a gente tinha uma coisa meio borrada, justamente porque tem esse vazamento na determinação angular espacial da fonte. Nos gráficos anteriores a esses... Esses aqui? Isso, esses aí. As cores são o quê? Eles representam o quê? Esses aqui, você fala? Isso. As cores aqui, no caso, são contagens. Contagens, Porque tá. a gente está associando a essa observação. É que, realmente, aqui eu só dei esse pique, mas o pique ele não te deixa colocar os eixos bonitinhos. Mas a cor, se não tiver escrito nada diferente, é contagem. Tá, ok. E aqui nesse outro, não sei se dá para enxergar, cada cor é relativa a um offset diferente e energia diferente. Obrigada. Não, aqui ia falar que na parte de embaixo, aí no gráfico de embaixo, aí aparece, não sei se seja a mesma definição. Containment radius. Sim. Qual? Da hora por isso. Estava confundida porque achava que era a mesma coisa, esse mesmo gradiente que estava aí. Tá. E aqui, esse aqui é sobre modelos de background. Porque nem sempre a gente vai ter um modelo específico de background para uma região de uma fonte. Eu não tenho certeza se essa aqui tem. A gente não vai usar, porque a nossa análise aqui vai ser um pouco mais simples. Deixa eu ver se eu consigo. Alô, tem uma pergunta online. Tá me ouvindo? Pode falar, Vitor. Tá, não ficou claro para mim de onde esse notebook veio, se você escreveu, se você pegou dos exemplos. E as pastas que você mostrou de exemplo de onde você está tirando o dataset, você baixou do site? Tá, esse notebook eu escrevi. Não é o mesmo do que tá aqui. Tem semelhanças, mas não é o mesmo. E os datasets, na hora de instalar o GammaPy, eu vou mostrar aqui. Você já vai estar baixando eles. Getting started. Vou te mostrar exatamente onde. Aqui. É aqui que eles vão ser baixados. E aí você define essa variável de environment e você consegue acessar eles. Se você quiser, eu não sei se você estava aqui desde o começo, mas os datasets, eles ficam todos aqui, nessa pasta, dentro da minha instalação. E tem de vários observatórios diferentes, né? Aqui dá pra ver do Fermi, do MAGIC, tem do LST1 para CRAB também. Então, a maioria deles são dados demo, porque não são públicos, né? E também não tem tanta coisa assim. E se você quiser, por exemplo, baixar do Fermi, você consegue ir lá e baixar, acho que pelo FermiPy, alguma coisa assim. E para quem é dessas colaborações, consegue usar também. Tá, beleza, obrigado. De nada. Esse aqui, depois eu tento rodar se alguém quiser, mas isso aqui é basicamente para você ver se associado àquelas observações está disponibilizado no dataset algum modelo de background para aquela região. Nem sempre isso vai ser... Vocês vão conseguir um modelo de background para aquela região. E o que a gente vai ter, basicamente, é um modelo base, que é o do Field of View. Sempre tem um background de Field of View. E quando eu digo aqui esse template, esse modelo de background específico, significaria que a gente estaria modelando também outras fontes que estão próximas àquela que a gente quer medir. Uma coisa mais específica mesmo, além desse background de raios cósmicos padrão, que é o Field of View background. Mas isso aqui não vai ser importante agora, não.
Agora a gente vai definir uma geometria para o nosso dataset, porque a gente vai querer realmente... É como se a gente estivesse colocando ali as nossas observações no céu, né? Digamos assim, no céu. Não, desculpa, nesse caso aqui... Desculpa, esse caso aqui é 1D. Então, a gente não está trabalhando com geometria espacial. A gente vai definir aqui uma geometria em energia. E aqui entra aquilo que eu falei. Nós temos que definir 2 eixos de energia justamente porque existe uma energia verdadeira e a energia reconstruída a partir das funções de resposta de instrumento. Essa energia verdadeira, ela vai ser importante na hora de fazer os fits, porque a gente vai estar fitando modelos que vão esperar uma energia verdadeira. Enquanto que a energia reconstruída, ela é a energia que o instrumento realmente vai utilizar, vai enxergar. E é importante a gente definir a energia verdadeira com um pouco mais de binagem e um pouco mais de extensão energética. Vocês estão vendo aqui que ela começa antes e vai até uma energia maior em relação à energia reconstruída, justamente para a gente levar em conta o fato de que tem alguns vazamentos. Aí aqui eu só printei qual que é o nosso mapa de energia. A gente vê quantos bins energéticos a gente tem para cada um dos eixos de energia. Energia reconstruída e a energia verdadeira. Aí agora a gente vai trabalhar com a espacialidade da nossa análise, mas não porque a gente está considerando essa fonte como extensa, e sim só para a gente conseguir limitar onde que vão estar os nossos eventos. Tudo bem? Para uma fonte pontual, no RES, esse valor aqui de 0,11 graus para a nossa região ON. Região ON é a região onde a gente espera ter eventos, tá? Isso já é suficiente. Vou rodar aqui. Eu não rodei o anterior. Peraí. Beleza. E aí aqui a gente tem as informações sobre essa região onde a gente vai estar buscando as contagens de evento. Agora a gente vai criar um dataset espectral. E isso aqui é meio que o passo a passo que vocês sempre vão ter que fazer quando vocês quiserem fazer análise espectral. Vocês primeiro fazem todas essas definições relativas a funções de resposta do instrumento, eixos de energia. Vocês vão ter que definir a sua região ON e a sua geometria. E depois vocês vão criar os seus datasets. Esse dataset aqui, por enquanto, ele vai estar vazio. Como dá para ver aqui, não tem contagem, total de contagem não é 0, não tem background, não tem nada. A única coisa que ele mostra aqui é o número de bins em energia. E aí aqui é onde entra aquilo que o Matheus comentou sobre máscaras de exclusão. Nessas IACTs, né, nos instrumentos que usam esse tipo de detecção, a gente tem uma coisa que chama técnica de on-off. Porque a gente vai medir a nossa região on, que é onde a gente espera ter contagem de eventos, a nossa fonte. E a gente também vai medir o background nas regiões off. Porque isso ajuda a ter uma definição realista de qual que é a contagem de background. E essas regiões offs, elas têm que ser regiões onde não tem fonte, porque a gente não quer contaminar a nossa região off, a nossa região de background, com dados de outras fontes. E então, nesse caso aqui, em que eu vou começar a fazer algumas máscaras, uma delas é a máscara de energia, eu também vou mostrar como se faz uma máscara para excluir alguma fonte que esteja no nosso campo de visão, para a gente não ter contagens dessa fonte atrapalhando na nossa contagem de background. Isso aqui não é necessário para essa análise, eu só vou mostrar como faz, porque não tem nenhuma fonte ali nesse range de energia atrapalhando a CREB. Então,
o que eu faço aqui é só para ilustrar mesmo, como você cria uma máscara. Aí aqui é sintaxe. Eu criei aqui e é mais fácil de ver na imagem. Aqui estaria a nossa fonte em azul. E essa região aqui, onde eu escolhi colocar uma máscara, vamos supor que tivesse outra fonte ali atrapalhando. Eu coloquei a máscara ali e nada vai ser contado nessa região da máscara. Mas na hora de fazer a análise eu não vou estar usando isso daqui dessa vez, porque não precisa. Para Crab não precisa. Quando vocês forem analisar alguma fonte específica, é interessante vocês entrarem, sei lá, no TevCat, por exemplo, para ver se tem alguma outra fonte interferindo. Ok, agora a gente vai chamar os objetos que a gente chama de makers, que é onde a gente vai, de fato, preencher o nosso dataset com as observações já convoluídas com as funções de resposta do instrumento. Porque até aqui a gente só importou as coisas que a gente precisava e definiu as nossas geometrias. E definiu também um dataset vazio. Agora a gente precisa transformar as observações em datasets. Deixa eu fazer uma perguntinha. Quando você coloca essa máscara, você está excluindo basicamente aquela região daquela que você delimitou, né? Aquela esferinha em preto. Quando você faz isso, você está tirando todos os eventos que estão ali, inclusive os eventos da sua própria fonte, a princípio, que você estaria observando. Isso não poderia gerar algum... Assim, como é que você trata o erro associado ao fato de que você não está considerando que você está retirando também os dados que a princípio poderiam estar vindo da fonte? Então, isso vai depender da sua fonte de interesse. Por exemplo, aqui não teria problema, porque a fonte ela tá bem distante dessa máscara que eu estou definindo. Bem distante em que sentido? De acordo com a resolução angular do instrumento. Você tem que sempre ter uma noção de qual que é a resolução angular do seu instrumento. E aí você vai determinar se aquilo ali faz sentido ou não. Porque, por exemplo, se a resolução angular do meu instrumento fosse muito ruim, poderia sim ter vazamento de fótons que vem da minha fonte, da fonte que eu quero, e que eu estaria excluindo. Porque a resolução angular é ruim, então a minha fonte ela estaria espalhando até ali naquele ponto que eu estou excluindo. Agora, aqui são 2 graus, né, de diferença angular. Se tiver algum fóton que venha da minha fonte ali, é muito pouquinho. É só realmente a tail da distribuição. Mas outra coisa que tem que se considerar vamos supor então que você tem 2 fontes que elas estão muito pertinho uma da outra e você quer analisar só uma delas. Aí o que você faz com a outra? Existem algumas maneiras de tratar esse problema. Tem gente que modela as 2 juntas, tem gente que modela uma, depois modela a outra, exclui uma, exclui a outra. Mas é difícil. Se elas estão muito perto, é difícil. Simplesmente porque tem esse vazamento de acordo com a point spread function. Mas é importante pensar nessas coisas. Você não vai colocar uma máscara muito próxima da sua fonte. Tá. Agora, esses makers vão ser o que vão convoluir as nossas observações com as funções de resposta do instrumento. E também vai ter um maker para fazer essas máscaras, as máscaras de segurança. O primeiro, então, que eu vou rodar aqui é para as Instrument Response Functions. O próximo é para o background, que eu vou estar assinalando para o meu dataset um modelo de background. E, por fim, eu vou usar também um maker para fazer essa máscara de acordo com a qualidade de energia ou a qualidade de área efetiva, que tem a ver com aqueles gráficos em que a gente deu uma olhada antes. Eu até vou colocar aqui mais um método, que é o de dispersão de energia. Porque aí, se a energia... Aqui.
se a dispersão de energia for maior que 10%, a gente vai estar descartando aqueles eventos. Aí agora, para cada observação, então, a gente vai criar um dataset em que a gente vai ter o background medido com essa técnica de on-off, esse background que eu usei aqui nesse maker. Então, a gente vai ter o background nesse dataset, a gente vai ter as observações e a gente ainda vai ter a máscara de segurança aplicada para remover os bins que foram medidos com área efetiva muito ruim, ou seja, geralmente são eventos que pegaram ali na pontinha do espelho, eventos que não são tão bem reconstruídos. E também vamos fazer esse Safe Energy Cuts. Esse corte relativo à dispersão de energia, que eu adicionei aqui. Daí o que eu faço? Para cada uma das observações, eu crio eu rodo esse maker para criar os datasets. Eu vou rodar aqui. Já rodou, porque eram apenas 4. Acho que no tutorial de amanhã são mais, e aí vai ficar, tipo, carregando, assim. Aí aqui eu só vou ver como é que tá o meu dataset agora, porque agora não é mais para ele estar vazio, agora é para ter contagens. Eu preenchi ele com contagens. E aí aqui eu acho que eu printei para uma observação só. Isso. E eu sempre gosto de olhar como é que tá o dataset antes e depois, porque às vezes você erra um negocinho e dá para perceber. A contagem total, então, de eventos foi essa aqui. A de background foi essa daqui. E aqui a gente tem o excesso. Esse excesso significa o quê? Porque eu ainda não coloquei nesse meu dataset nenhum modelo associado. Ou seja, o que esse dataset pensa, por enquanto, é que nessa minha observação só existe background. E é por isso que ele trata a contagem total da fonte como excesso. Porque esse dataset ele ainda não entende que tem uma fonte. Eu não falei isso ainda para ele. Então ele está dizendo que a gente tem um backgroundzinho e um excesso bastante considerável. Aqui, esses valores aí, para cada vez que roda, é um valor diferente ou não? Nesse caso aqui, não. Porque a gente não está simulando. Ok, engraçado, meu deu diferente. Mas... provavelmente é por causa da não sei, então. Você colocou a mesma observação? Acho que sim. Deixa eu ver. Não, dá diferente sim. Dá diferente porque ele tá usando o modelo de background. O meu deu isso daí, 96, 84. Não. Tá. É porque nesse notebook eu não tinha colocado ainda esse Safe Quality Cut. Aí da primeira vez que eu rodei, tava diferente. É por causa disso. Ele vai ser igual, porque nesse caso aqui a gente não tá simulando. Vai ter um notebook que eu vou simular, e aí ele vai ficar sempre mudando. Mas nesse aqui é para ser igual. Vou até rodar de novo. Agora ele tá sempre o mesmo. Antes não, porque eu não tinha incluído isso daqui. E aí dá uma diferença. Dá até pra... Ué. Agora eu tô confuso. Eu teria que reiniciar tudo agora. Bom. Mas é pra ser igual, sim. Tá, agora a gente vai então... Só pra eu mostrar como é feita essa coisa que eu comentei de você fazer a observação considerando regiões on e regiões off. Sendo que as regiões off são as regiões que você vai considerar para medição de background. Tá, o que eu falei aqui, a gente aplicou esse maker do background considerando essa técnica de regiões on-off.
cada espectro dataset vai conter adicionalmente a região onde a gente espera ter contagens da fonte, um conjunto de regiões onde a gente espera ter apenas background, que são as nossas reflected regions. Aí aqui ele fala que essas regiões off, elas são organizadas automaticamente, elas têm sempre o mesmo raio, e elas estão sempre rotacionadas em torno da posição que você está apontando. Ou seja, dependendo do offset, você vai ter um desenho diferente sendo formado. Isso aqui eu já vou mostrar. Aqui, nesse plot. Aqui ainda aparece a nossa máscara, que a gente não está usando ela, tá? Eu só coloquei ela aí de ilustração. Em preto aqui, esse círculo preto vazado é a nossa fonte. E aqui, para cada observação, a gente vai ter uma configuração diferente de regiões refletidas, de off regions. Por exemplo, aqui, nessa região, nessa observação cujas off regions estão mostradas em laranja, a gente tinha um offset de 0,5. Então, o que o programa já faz? Ele pega esse offset, que é aqui o centro desse círculo, e a partir desse círculo, ele cria um monte de observações de background e uma observação da fonte. E aí a mesma coisa para as outras observações. Nesse caso da vermelha, por exemplo, a gente tinha um offset de 1,5 graus. Então, o círculo formado vai ser maior e a gente vai ter, inclusive, mais regiões off do que no caso do offset menor. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? A região... Essa aqui de cima? Essa aqui eu só coloquei como um exemplo para o caso de, por exemplo, vamos supor que a gente tem outra fonte que emite bastante na mesma energia que a gente está querendo trabalhar com a nossa fonte. Então, para a gente não contaminar o nosso background, as nossas off regions, com essa fonte na qual a gente não tem interesse, a gente pode mascarar ela. E aí, todas as contagens vindas daquele lugar vão ser ignoradas. Nesse caso, não vai precisar. Tá? Porque ela está fora do rol. Isso. E também porque, para CRAB, nesse caso aqui, que a gente está tratando a CRAB como uma fonte pontual, não tem nenhuma fonte na ROI que vá interferir, nenhuma fonte em TeV. Mas aqui eu só quis mostrar que dá para fazer isso. Porque, por exemplo, se tivesse uma fonte muito que emitisse na mesma energia, a gente já está contaminando o background com ela. Contaminando as off regions com as contagens dela. Mesmo que ela não estivesse tão perto da on region, isso seria um problema por causa da nossa... Da necessidade de medir o background. Quando você não tem background, como é que você vai fazer? Não, esse é um problema. Esse é um problema que a galera tenta realmente fazer templates, né? Tenta modelar o background com templates. Esse background que a gente tem já junto com as IRFs é só do field of view, é aquele background de Cosmic Ray. Entende? Tanto que pra gente fazer, vai ter um tutorial em que eu vou fazer a parte de detecção indireta de matéria escura mesmo, olhando pro centro galáctico. A gente faz o quê? A gente bota aquela máscara. Porque vai fazer o quê, sabe? A gente não consegue modelar o centro galáctico ainda com a precisão que a gente precisa. Tá, mas assim, vamos lá. Dentro do RES, o RES tem uma resolução angular de quantos graus? 1 grau? Não sei ao certo. Uhum. Então, ele poderia possivelmente distinguir angularmente aquela source da região de interesse. Né? Poderia, sim. Mesmo que Sim. ele tivesse uma emissão, mesmo que a point source tivesse uma emissão de energia na região que a gente quer,
a separação angular poderia ser discriminatória, né? Sim, você tem razão. E aí as pessoas elas fazem templates para realmente modelar essa outra fonte como um adicional ali do background. Ou também dá para analisar as duas separadamente, né? Tá, e o espectro, a lei de potência do espectro da point source já vem porque a gente já mediu, sei lá, com Fermi, por exemplo. Por exemplo, como é que eu sei que essa point source tem um espectro que obedece a uma lei exponencial, ou power law, é logarítmica? Isso é porque, sim, eu já observei, talvez, no terceiro catálogo do Fermi, e aí eu já jogo, extrapolo até altas energias, TeV, por exemplo. Como é que você faz? Eu não tenho certeza de como que é feito isso. Tá. Eu já vi, eu vi recentemente num artigo Que assim, você poderia ter um break, né, no Spectral Index. Sim, não necessariamente vai continuar, né? Exato. Então, aí você simplesmente assume que é o espectro que você já mediu pelo Fermi, no terceiro catálogo, coisa assim. Eu vi recentemente num paper do Fermi mesmo, um paper um pouco velho, como que eles estavam modelando outra fonte que estava atrapalhando o Mega Centauri, e aí realmente eles pegavam o espectro medido anteriormente daquela fonte, mas eu não sei, não tenho certeza. Tá. Eu acho que depende da abordagem que se queira fazer, mas... Mais alguma pergunta? Ok. Agora, então, a gente tem o nosso dataset. O nosso dataset, ele só entende... por enquanto, ele acha que todas aquelas contagens são excesso, porque ele só considera que a gente está olhando para um ponto onde não tem fonte. Ele ainda acha que só tem background. O que a gente vai fazer agora, então, é definir quais são os modelos que a gente quer testar, além dessa hipótese nula de que a gente só tem background. Aí aqui, então, a gente vai usar o teste de log likelihood para comparar essas hipóteses. A primeira hipótese, então, é que só tem o background. A segunda hipótese é que a gente vai ter o background mais uma fonte que vai ser descrita por uma power law. E a terceira hipótese, que é a nossa H2 aqui, é uma segunda hipótese alternativa, a gente vai ter o background e uma fonte descrita por uma power law com um cutoff exponencial. É só um modelo diferente, um modelo espectral diferente. E aí a gente quer ver, primeiro, se dá para detectar uma fonte, ou seja, se realmente não tem só background. E depois a gente quer ver se a gente consegue distinguir entre dois modelos espectrais diferentes para essa fonte. Aqui é a definição do teste do TS, do teste estatístico, usando o log likelihood, que como o GammaPy ele define aqui a nossa estatística como menos 2 vezes o log da likelihood, isso aqui vai permitir que a gente faça o TS sendo simplesmente a estatística do nosso dataset, do fit do nosso dataset para a hipótese nula, menos a estatística para a nossa hipótese alternativa. Ok, e aí aqui, para a detecção da fonte, primeiro a gente quer ver se tem uma fonte, a gente vai testar a hipótese nula contra a hipótese de que existe uma emissão ali, uma power law, e depois para o cutoff, para o teste de cutoff, a gente vai ver se a hipótese do cutoff é melhor ou pior que a hipótese do modelo espectral sem o cutoff. Ok. Aí primeiro eu vou pegar cada dataset que eu fiz para as minhas observações, porque cada observação tem um dataset. Eu printei só um aqui, mas dá para printar o próximo. Opa. Aí aqui ele é um pouco diferente. E aí o que eu vou fazer é pegar todos eles e juntar, que a gente chama de estacar. Isso só torna a análise mais rápida. Daria para fazer com todos um de cada vez. Ok. E aí aqui a primeira coisa é a gente já pegar
o WStat. Esse WStat é... Deixa eu mostrar aqui. Eu não sei se todo mundo chegou a ler ou a ouvir falar daquele paper do Lima sobre como você faz inferência estatística para detecção, para observatório de raios gama. E aí isso daqui é derivado daquilo, né? Tem algumas coisas diferentes por causa dessa abordagem de regiões on, região off espelhadas. Tem algumas diferenças, mas é derivado daquilo, se vocês quiserem dar uma lida. É só uma definição um pouco diferente da log likelihood. Aí é chamado de WStat. Então, esse WStat já é o valor da estatística do nosso fit para a hipótese nula, porque esse dataset aqui ele só considera background, que é a nossa hipótese nula. Então, quando a gente quer calcular então, a estatística aqui que eu estou printando para a hipótese nula, é só printar o WStat do dataset que a gente já tem. E aí a gente pode inspecionar quais são os nossos resíduos. E dá para ver que tem alguma coisa, né? Isso aqui não é só background. Tem uma contagem em excesso. O que a gente já conseguia ver aqui no background, assim, por cima, dá para ver que tem um excesso em relação ao background, mas aqui olhando para os resíduos fica mais claro. Aqui, ó, os resíduos mostram alguma coisa, alguma indicação de que tem uma detecção positiva de uma fonte, que tem uma fonte que a gente não incluiu no nosso modelo ainda. Então agora a gente vai incluir essa fonte. O que a gente vai fazer então é definir qual que é o modelo espectral dela. Eu usei aqui esse log parabola spectral model. Até uma coisa interessante de dizer é que você vem aqui no User Guide, Model Gallery, e aqui você tem vários modelos, tanto espaciais, para fontes, quanto espectrais. Você consegue acessar eles, dar uma olhada. Dá também para você fazer templates desses modelos. Por exemplo, esse aqui, Template Spatial Model, você basicamente importa do jeito que você quer a modelagem espacial da sua fonte. Então, aqui é bem útil essa galeriazinha aqui. Tem modelos temporais também, para quem trabalha com fontes variáveis. E aí, o que eu escolhi foi Log Parabola Spectral Model. E esse aqui vai ser o modelo da minha primeira hipótese. Aí aqui são os parâmetros. Eu congelei esse parâmetro alfa, e a gente pode acessar aqui os parâmetros. A amplitude, parâmetro de referência, que também está frozen, e o beta. Então, o que vai variar no nosso fit, então, vai ser o parâmetro beta e o parâmetro de amplitude. Eu vou até abrir aqui esse modelo só para a gente olhar. Aqui. A gente está, então, modelando a fonte de acordo com esse modelo de espectro, onde a energia de referência a gente vai deixar fixa e o alfa também a gente está deixando fixo. A gente vai variar só os outros dois parâmetros nesse fit. Aí agora a gente vai pegar esse modelo e falar para o nosso dataset que esse é o modelo que a gente quer testar. Ou seja, agora o nosso dataset ele não vai mais estar esperando apenas contagem de background, ele vai estar esperando uma contagem que vem do modelo espectral que a gente colocou nele. E eu também vou inspecionar isso. Eu não fiz ainda, mas eu vou fazer aqui agora. Acho que eu só vou dar um print no dataset. Que nome que eu dei para ele é Stacked. Isso. Aí agora ele me dá... se você olha antes aqui...
ele não estava prevendo nenhuma contagem em excesso. Ele previa que as nossas contagens deveriam ser iguais às do background. E agora não. Agora, ele prevê um determinado número de contagem para o background, mas ele também prevê um excesso, porque agora a gente tem o modelo da fonte. Júlia, os resíduos representam um sinal de uma fonte que é de interesse ou não? Sim, sim. Tudo bem. Eu pergunto isso porque, caso não fosse de interesse, teria que ser mascarado também, como não foi o caso, né? Exatamente. Okay. Isso. Então, aí aqui, agora, ele já entende que, dado que eu assinalei um modelo para ele, tem que ter um excesso além do background. Antes aqui, só frisando, ele não esperava nenhum excesso. Tá? Outra coisa que é interessante notar, a gente tinha 27 bins de energia, só que a gente só está fitando 18. Isso é por conta das máscaras de segurança que a gente passou, aquelas de área efetiva e de dispersão de energia. Se a gente deixasse sem nenhuma máscara, ele ia fitar todos os bins, mesmo aqueles que não têm uma boa qualidade na reconstrução de energia. Tá? Aí aqui a gente consegue ver o número de modelos que a gente colocou no nosso dataset, que aqui por enquanto é só um, só tem esse modelo espectral, os parâmetros dele e quais dos parâmetros estão livres. E aí agora eu vou rodar esse fit, e a partir do fit eu vou então ver qual que é o valor do -2 log de L. Nesse caso em que a gente está fitando com o modelo. Porque o dataset aqui, automaticamente, ele faz para o modelo de background, mas ele não faz para o outro. Você tem que fazer o fit aqui na mão. Aqui é só uns diagnósticos do fit. Quais são os parâmetros do best fit. E aí aqui, deixa eu fazer isso um pouquinho mais separado. Puxa. Aí aqui então qual que foi o resultado do nosso -2 log de L para esse novo fit. Vocês veem que é bem menor do que o que a gente tinha antes para o modelo que só considera background. E aí agora a gente vai então fazer o teste estatístico para ver qual desses dois modelos se sobressai, qual deles descreve melhor os nossos dados. E aí aqui, eu não sei se vocês são familiarizados com esses testes de significância estatística, mas você consegue transformar esse delta TS, ou seja, essa diferença estatística entre o log likelihood de duas hipóteses, não só num p-value, mas você consegue transformar isso no que a gente chama de significância, né? Então, se a gente tem 5 sigma, geralmente a gente já considera que é uma detecção. Aí aqui deu 35 sigma. Então, tem alguma fonte. No caso aqui, a gente descobriu a Crab Nebula. Aqui, novamente, eu estou plotando os resíduos e mostrando a nossa safe mask, que a gente não está considerando nenhum bin aqui nessa região. A gente está considerando só esses bins a partir daqui. Aí aqui agora são os resíduos do nosso modelo, do nosso novo modelo, né? Você vê aqui que ele flutua em torno do 0, como deveria ser, enquanto aquele outro vai bem mais, vai até aqui 60 do resíduo. Ainda tem aqui essa flutuação, mas isso é porque, novamente, para energias mais baixas,
a nossa reconstrução das IRFs ela funciona um pouco pior. Isso também pode indicar que a gente não está usando o melhor modelo espectral, ou então pode indicar que a nossa fonte, na verdade, ela não é pontual. É normal ter ainda um pouco de resíduo, sabe? Até porque a gente não tem conhecimento total sobre o nosso background, a gente está usando aqui um background modelado. Mas é bom quando o resíduo flutua em torno de 0. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Agora eu vou fazer o cálculo de pontos de fluxo. Aí aqui já é um gráfico que talvez seja mais palatável, no sentido que a gente já consegue ver qual que é o espectro, né? Em função da energia, qual que é o fluxo emitido por essa fonte. E aqui eu plotei o nosso fit com a butterfly aqui para o erro. E deu para ver que ficou legal o fit, assim. Não tem muitas eu não coloquei muitos pontos de fluxo. Dá para aumentar isso? Deixa eu ver aqui. Aqui. Opa. Aqui dá para colocar mais. Isso vai depender da binagem que você quiser. Você pode... Depende de quantas contagens você quer no mesmo bin, basicamente. Aí fica um pouquinho mais feio. Mas o fit tá ok. Faz algum sentido. E aí agora a gente pode tentar um outro modelo espectral. Para ver se a gente consegue diferenciar esses dois modelos. Porque a gente já sabe que tem uma fonte, né? Isso tá tudo bem. Não é background, não é só background. Mas aí agora a gente quer ver se essa fonte, qual modelo espectral melhor descreve essa fonte. E aqui eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que definindo um outro modelo. Agora é uma exponential cutoff power law. Aqui é a mesma coisa de antes. E deixa eu também separar isso. Ele fica voltando lá para cima. Aqui de novo o resultado do nosso WStat. E a gente vai fazer de novo a comparação. Ixi, aqui eu escrevi errado. Tem que ser da 1 menos a 2. Tá. Agora eu fiz de novo, só que comparando essas duas hipóteses. E aqui a gente vê que elas não são muito diferenciáveis. A gente não consegue dizer qual delas que é melhor. A gente não consegue escolher entre o modelo de cutoff e o modelo sem o cutoff. E aí aqui de novo eu só ploto o fluxo para essa fonte. Ah não, tava ok ali. É que eu nem lembrava que eu tinha feito isso. Aqui primeiro eu faço a comparação de novo desse modelo com o modelo só de background. Aqui é H2. E a gente vê de novo que esse outro modelo também te diz que tem uma fonte, é só isso. Mas aí quando eu comparo os dois modelos, a gente vê que a significância não é suficiente para distinguir entre eles. E aqui eu deixei esses exercícios que não sei se vocês querem fazer agora, não sei se vocês querem tentar fazer depois e eu vou estar aí para ajudar. Pode ser agora, se vocês quiserem. Eles são simples. O primeiro eu acho que é o mais simples, na verdade. Porque é só vocês tentarem reproduzir isso aqui escolhendo qualquer outro modelo espectral. Não precisa nem fazer essa segunda parte de comparar dois modelos. Só, sei lá, até aqui, assim.
se vocês quiserem tentar fazer, é quase um copy-paste do negócio, só que pelo menos vocês sabem, vocês vão olhando as células, vocês vão vendo, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. E o segundo exercício, aí já é um pouquinho mais diferente, que é para tentar selecionar algumas observações de uma outra fonte. Eu acho que eu vou mudar isso daqui para colocar ela durante um flare que ela teve, que talvez seja mais interessante. Eu acho que eu tenho isso em algum lugar. Tá, mas vocês querem tentar fazer os exercícios agora? Como é que vai ser? Podia tentar fazer agora. Primeiramente, vamos agradecer a nossa palestrante, né, pelo curso. E a gente tenta fazer, ela fica aqui para ajudar qualquer dúvida que a gente venha a ter. Aí eu vou aí até vocês. Aí eu vou atualizar depois lá no repositório para a gente fazer esse segundo exercício durante o flare dessa fonte.